Então, senhoras e senhores, dando continuidade à programação, convidamos como chair do próximo painel o diretor de Biomanguinhos, senhor Maurício Zuma. Ele é graduado em Administração, doutor em Gestão de Tecnologia e Inovação pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, e mestre em Gestão de Ciências e Tecnologia em Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Possui MBA executivo em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialização em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Passo a palavra, então, ao senhor Maurício Zuma. Alô? Obrigado. Olá a todos. Vamos aguardar mais um minutinho, apesar de já ter sido anunciado, para o pessoal que está entrando. Só um minutinho. Então, vamos lá, pessoal? Bom, esse painel nós vamos fazer em inglês, ok? Quem precisar do aparelhinho, por favor, do fone, por favor, pegue. Well, now in English. Agora em português. Olá a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui. É uma alegria tê-los aqui, ver tantas pessoas participando desse evento. É incrível ver tantas pessoas aqui interessadas em nossos eventos. Muito obrigada, então. E antes de entrar no painel em si, eu gostaria de expressar a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul pelas enchentes que está devastando, as inundações que estão devastando várias partes do estado. Então, é muito triste. Então, a nossa solidariedade para eles. E gostaria de dizer, eu acho que será anunciado aqui que haverá alguns pontos de coleta para as nações fora, para doações da parte externa do evento. Então, se quiserem doar alguma coisa, teremos pontos de coleta para doações para o Rio Grande do Sul. Então, começando o nosso painel, que será sobre CVMN, apresentado pelos membros de seu conselho, de sua diretoria. Então, para aqueles que não sabem o que é o CVMN, a rede de produtores de vacina para países em desenvolvimento, e foi fundada há 25 anos atrás e com o objetivo de fabricação de vacinas para o sul global e para permitir a participação no debate na Organização Mundial de Saúde. O doutor aqui do meu lado é um dos fundadores e por esses anos, ao longo desses anos, tivemos muitos desenvolvimentos e melhorias na fabricação que culminaram com um papel estratégico importante durante a pandemia. Também temos importantes produtores, somos importantes produtores também, e somos inovadores importantes também. Não vou antecipar o que será dito durante a apresentação, mas essa é apenas uma introdução breve sobre o CVMN. Então, eu gostaria de dizer também que estou muito feliz, teremos hoje todo o conselho do CVMN e que participará desse painel, e estou muito feliz de compartilhar com todos eles esse palco, e isso mostra
o engajamento, o envolvimento, o comprometimento de todos nós no sucesso da nossa rede. Então, dito isso, deixa eu convidar todos os participantes do nosso painel, começando com o Dr. Adrian Shah, Dr. Adrian Shah Azhari. Dr. Adrian Shah é o chefe do conselho da diretoria e é um executivo sênior, vice-presidente da Biofarma de produtores da Indonésia. Muito obrigado, Dr. Adrian Shah. Gostaria de chamar também Dr. Tiago Roca, vice-chefe da nossa diretoria e diretor de negócios do Instituto Butantan. Também gostaria de convidar o doutora Rachel Park, diretora de negócios internacionais da EU-Biologics, de produtor da Coreia do Sul, que não é mais um país em desenvolvimento, mas ainda estamos contando com a presença na nossa rede. Gostaria de convidar também o Dr. Venkatraman Sivaramakrishnan, que é vice-presidente dos negócios internacionais da Bharat Biotech na Índia, que é um importante produtor também. Gostaria de chamar também Dr. Andrew Wong, que é o presidente da produtora Walvax, chinesa. Também gostaria de convidar Dr. Fernando Lobos, diretor e presidente substituto da Synergion Biotech na Argentina, que também é um produtor. Acho que teremos uma presença virtual. Tem alguém participando virtualmente? Sim, muito obrigada. Sim, eu estou participando da conferência, da reunião, sim. Senhor Sunil Garola, ele trabalha da Serum Institute da Índia e atualmente é o maior produtor de vacinas do mundo. E, por fim, e não menos importante, o senhor Rajna Suri, que é o presidente da nossa rede da CVMN. Bom, o nosso painel começará com a apresentação, que será feita pelo senhor Rajna Suri, e depois disso farei uma pergunta para cada um dos participantes do nosso painel, e se tivermos tempo, vou abrir para perguntas do público. Senhor Suni, passo a palavra ao senhor. Então, muito obrigado, professor Maurício Zuma, por esse convite muito gentil e em nome do Conselho da DCVM. Eu gostaria de agradecê-lo muito por ter nos convidado a participar desse público de intelectuais para discutir o que poderia ser o aspecto mais importante da saúde humana em termos de vacina. E nós vimos hoje de manhã e ouvimos os palestrantes e eu estou muito honrado de fazer parte desse fórum de muito valor. E hoje nós vamos falar sobre DCVMM e nós falamos tem algumas palavras que eu gostaria de usar, mas desculpem se eu for repetitivo, mas eu gostaria de apresentar o DCVM para vocês, em primeiro lugar, para que estejamos usando a mesma língua e vamos falar sobre isso. O DCVM, ele é uma rede de
produção de vacinas para países em desenvolvimento, como eu falei. Eu vi um colega meu ali na plateia, é um prazer tê-lo aqui hoje. E DCVMN tem como escopo, deixa eu ver se eu consigo mexer no slide. Sim, consegui. Então, nós somos uma rede de 45 produtores de vacina que estamos envolvidos na inovação, pesquisa e desenvolvimento, produção e entrega de vacinas. Nós representamos 16 países em todas as regiões da Organização Mundial de Saúde e eu estou muito feliz de falar que estamos fornecendo para mais de 170 países ao redor do mundo. E esses produtores de vacinas estavam entre 3,5 bilhões de doses que estava a produção, que significa que são 14 vezes a capacidade produtiva alguns anos atrás. E isso merece aplausos. E, de fato, eu quero compartilhar com vocês que o emprego, as plataformas que serão usadas para a pandemia da Covid, eu não sei se estava sendo replicativo ou não de vetores virais de RNA, DNA. Nós fomos os primeiros a desenvolver ao redor do mundo a vacina com base de DNA, que foi usada contra a Covid-19. E claro que nós tivemos o uso frequente de outras vacinas também, e também da subunidade, vacina de subunidade. E também o interessante que aconteceu durante a pandemia e seus impactos devastantes foi a colaboração ao redor do mundo de companhias de transferência de tecnologia, e gostaria de citar algumas como AstraZeneca, Janssen, a Pfizer, Moderna, SI na Índia, SK Bio da Coreia do Sul, Biofiocruz no Brasil, Shenzhen Canta na China, Pharmacare na África do Sul, entre outros. E chegando mais perto de casa, mais familiar a nós, e que está mais formalizado com o Sul Global na produção para países em desenvolvimento, e esses são a produção desde a Sinovac e também a Biofarma, que participaram. Sinopharma, por exemplo, tiveram a Sodema e o Instituto da Índia também colaboraram com a produção no Egito, Vaxera no Egito. E também a Biotech também colaboraram na produção de substâncias junto com algumas instituições da Índia. Eu acho que esse é o sucesso que foi mais bem sucedido que a gente pode pensar, e foi um aumento muito rápido desde 0 doses em dezembro de 2020, e em um ano houve um aumento de 11 bilhões de doses em menos de 324 dias. Então, levando a 13,59 bilhões de doses. Além disso, vocês também, acho que vocês gostar de falar que mais de 60% das contribuições vieram de produtores dos países em desenvolvimento. Então, eles são facilitadores do ecossistema e tem questões regulamentares e também no estabelecimento dessa estrutura. Então, em relação à tecnologia, eu gostaria de dizer que eu tenho uma expertise, porque eu não teria ajudado, mesmo que eu desse um pendrive para alguém, vocês não poderiam fazer a vacina. O que é mais importante é essa transferência e você segurar e você continuar junto trabalhando em equipe durante esse processo. Gostaria de também agradecer as nossas agências reguladoras, seja IMA, ou a Organização Mundial de Saúde, ou a Anvisa, e também agências federais dentro dos países que também ajudaram
acelerar o processo, estavam trabalhando muitas horas por dia e em dezembro de 2020, a gente estava celebrando a véspera do Ano Novo e os reguladores estavam em seus escritórios e estavam aprovando o uso das vacinas. Então, graças a eles, conseguiram entregar as vacinas a tempo e muito antes do que foi previsto. Eu não sei por que não está trocando o slide. Me desculpe. Então, essa é a história, o capítulo de sucesso da nossa história que eu queria compartilhar, e das 8 bilhões de dólares e dessas 13 bilhões foram feitas por produtores de países em desenvolvimento. Isso merece aplausos, né? Aqui nós temos uma demonstração clara do fato de que os países em desenvolvimento podem contribuir muito mais do que havia sido previsto. Eu estava falando nos Estados Unidos há um tempo atrás e foi surpreendente ver que muitas pessoas não sabiam, não conheciam nenhuma outra companhia além de Pfizer e Moderna, e eu acho que isso é algo que todos nós temos um desafio para provar ao mundo que os produtores de vacinas dos países em desenvolvimento podem fazer uma contribuição maravilhosa nesse sentido. Eu acho que as células, os slides, perdão, um momento, por favor. Eu não sei. Um momento. Será que alguém pode me ajudar, por favor? Um momento. Essa é a ideia. Sim, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Então, alguns dos desafios que nós encontramos, é claro, todos vocês estão cientes da falta de matérias-primas e de empacotamento logo no início da Covid-19, que criaram realmente uma grande confusão, porque nós devemos realmente apreciar o fato de que cada vacina exige mais de 100, 200 componentes para ser produzida e entregue ao mercado. E ainda que haja falta de um item específico, toda a cadeia de valor acaba sendo paralisada. Isso é algo que foi realmente fantástico, que naquela época o DPA, a Lei de Proteção de Defesa, foi colocada com relação à disponibilidade de materiais e matérias-primas e materiais que estavam sendo fabricados em alguns países da Europa e nos Estados Unidos e não estavam acessíveis a outros países. A segunda questão foi o investimento e financiamento sustentado. Provavelmente vocês não terão essa informação. Muitas companhias, inclusive a Moderna, não tinham acesso ao financiamento no início da pandemia, e esse financiamento provavelmente foi fundamental, porque os produtores realmente começaram a investir. Na Índia, por exemplo, tivemos um aumento de 10 milhões a 50 milhões, e houve realmente um investimento que foi feito até a aprovação da vacina, na Índia especificamente. Isso exige uma força política, uma vontade política muito grande, e foi fundamental para que nós tivéssemos logo no início uma vacina disponível. E nós passamos de uma variante à outra, a Covid, o vírus realmente sofreu várias mutações, isso dificultou o nosso trabalho. Um dos grandes desafios que os produtores de vacina dos países em desenvolvimento ofereceram, hoje de manhã falamos de investimentos de 15 bilhões na vacina de Covid-19, desses 5,6 bilhões de dólares foram investidos em 2021, e disso apenas 5% passou para os produtores de vacinas dos países em desenvolvimento. Isso é algo que nós deveríamos lembrar. Nós contribuímos com 60% do volume total e recebemos apenas 50% dos fundos alocados.
Isso é algo que nós devemos realmente avaliar e ter em mente. É a razão pela qual eu digo que o papel dos desenvolvedores e produtores de vacinas em países de desenvolvimento foi realmente fundamental. Essa alocação desproporcional realmente teve um impacto. Alocação de fundos. Existem muitas lições que aprendemos ao longo da pandemia de Covid-19. É claro que o objetivo é desenvolver uma abordagem holística, incluindo, mas não limitada, a modelos de previsão positivos, que sejam mais rápidos e que produzam uma acessibilidade maior e mais ágil, e o financiamento, que é fundamental também. Como disse anteriormente, o financiamento previsto como arriscado no início, mas que teve retornos muito grandes. E a parceria entre as diversas entidades envolvidas foi crucial também. Falando aqui das mais lições da pandemia, serão os grandes marcos aqui no futuro para qualquer emergência sanitária em nível global. É importante que notar justamente que a ANB vem trabalhando nesse sentido. Existem alguns gargalos enfrentados, mas as negociações estão se desenrolando. Nós esperamos que algo muito positivo surgirá disso tudo, desse cenário de pandemia. Nós temos que ter certeza que nós devemos ter fornecimento sustentável de matérias-primas e de financiamento. E é claro que a escala e a velocidade são fatores importantes também, e o modelo de disponibilização de fundos e equipamentos e materiais é muito importante. Investimentos em construção de capacidade, não apenas nas instalações de produção, de manufatura, mas também em termos da construção da capacidade de disponibilização e entrega. E eu vou falar disso em alguns minutos. Quais são os princípios cardeais para a transferência de tecnologia bem-sucedida? Há que se ter uma cultura de organizações envolvidas, e eu utilizo aqui a sigla LNP, que é Like-Minded People, pessoas de mentalidade semelhante. Ainda que você tenha a melhor mentalidade, nós temos que ter pessoas que estejam na mesma página. Nós vimos que as tecnologias de transferência importantes muitas vezes não foram bem-sucedidas por falta de confiança entre os parceiros envolvidos. Nós precisamos de um contrato sólido que contemple todos os desafios e soluções a serem enfrentadas. Isso exige experiência, muito além de cooperação, exige experiência, comunicação entre as partes envolvidas, entre os parceiros, comunicação com os nossos gerentes, com os comitês executivos, com os nossos funcionários. Todos devem estar na mesma página, trabalhando em uníssono. Importante também a transferência de conhecimento técnico, como disse anteriormente. Isso, temos realmente que trabalhar em conjunto, o que é fundamental para qualquer transferência de tecnologia. Nós, na FCPN, nós estamos compromissados justamente com a inovação, com a construção de capacidade, temos esse compromisso sólido, estamos produzindo na África, na América Latina e outras regiões do mundo também. E eu estava falando que nós, falando com colegas, no sentido que nós trabalharemos juntos, justamente para garantir o acesso à tecnologia, transferência de tecnologia de vacinas com a maior brevidade possível, em termos de cooperação com as partes envolvidas e interessadas, como a OMS, Gabi, a Unicef, a OPAS e tantas outras organizações, como a BMDF, CEP, PARTY e tantas outras. Essa cooperação é fundamental. Eu estou à disposição para ter certeza de que vocês possam falar, a voz de todos nós tem que ser ouvida, e nós temos que realmente construir uma plataforma sólida, um lobby, para que façamos a nossa voz chegar. As coisas estão começando a acontecer, e eu espero realmente que o nosso trabalho renda frutos no futuro. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Suri. É realmente impressionante que a apresentação foi muito interessante.
Eu já ouvi o senhor falar muitas vezes antes e nós temos realmente muito orgulho das conquistas da sua rede, do network. Agora, como vocês sabem, o papel fundamental estratégico da nossa rede, eu vou começar a fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Começando com o Dr. Adrian Chap. Dr. Adrian Chap, quais são os elementos que fortalecem o ecossistema global de vacinas? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecê-los pelo convite para participar dessa reunião. Baseado nas lições aprendidas na pandemia, a atenção deve ser focada em como fortalecer o ecossistema de vacinas. Em termos de ecossistema, existem dois tipos: o ecossistema interno, são as facilidades, são as instalações, e os outros, e o ecossistema externo são as partes interessadas. Nós precisamos de pesquisa e desenvolvimento. Isso tem que ser fortalecido através da tecnologia, da transferência de tecnologia, e como é que nós podemos realmente acelerar esse processo. Um dos desafios com relação à tecnologia de transferência é a questão da propriedade intelectual. Segundo lugar, o que precisamos fazer para ter uma plataforma de P&D? Existem questões também legais e clínicas. Nós precisamos garantir a eficácia da vacina. Muitos testes foram feitos em vários países que têm um grande potencial para executar testes clínicos seguros e eficazes. E há que se estabelecer um diálogo maior entre o Norte e o Sul global. Nós temos a questão dos investimentos e a construção de capacidade, que é uma questão intrínseca ao nosso objetivo. Mais investimentos devem ser feitos. A plataforma aqui, ela tem que ser fortalecida para que tenhamos justamente os investimentos necessários na construção das instalações, responsáveis pela fabricação, pela manufatura das vacinas. Nós temos tantas lições aprendidas da pandemia. Isso pode ser um grande desafio para nós, para o setor público, para os governos, tentando entregar essa vacina, disseminá-la e assegurar que ela esteja disponível. Na Indonésia, por exemplo, nós temos centenas de ilhas. E como é que se entrega essa vacina em um país tão grande e com problemas de locomoção e transporte que realmente atuam como empecilho? E nós precisamos engajar esses ecossistemas e a indústria. Fora da indústria, claro, nós precisamos de harmonização e agilidade regulatória. Nós temos que trazer todos os parceiros para o mesmo esforço conjunto e também nós precisamos de um ecossistema cada vez mais robusto. Muito obrigado, doutor Adrecha. Tiago, na sua opinião, o que nós precisamos fortalecer nas nossas capacitações e capacidade de inovação no Brasil para fortalecer o nosso papel, não apenas no sistema de saúde pública brasileiro, mas também no sistema regional de saúde pública? Muito obrigado, Maurício, muito obrigado por disponibilizar essa oportunidade para que nós estejamos aqui no Brasil. Temos muito orgulho deste evento. Estamos realmente muito felizes de estar aqui, é único ao longo dos últimos 5 anos nessa jornada. Eu gostaria de pedir a desculpa para responder essa pergunta em português, ok? Vou responder em português. Talvez vocês precisem do aparelho de tradução. Vou responder em português. Representar não só o Butantan, mas o Brasil dentro desse conselho de membros, né, da indústria de vacinas. E referente à pergunta do Maurício, o que eu acho que fica importante é que a mensagem vocês viram pela apresentação do Mr. Suri, aí, alguns números, né? E o que a gente tem que perceber aqui como Brasil, né? A gente está muito atrás ainda dos outros países, atrás dos fabricantes desse bloco, né? Principalmente
Índia, China, Coreia do Sul. Então, a gente tem muito a crescer ainda, não só em inovação, né, mas em capacidade industrial, e, ao mesmo tempo, temos o desafio de atender o nosso SUS, que aí, esse é o maior que a gente tem, né, o maior legado que a gente tem, o maior volume de vacinas e em demanda, e com novas vacinas chegando, que é a oportunidade que a gente tem para reverter esse quadro, com muito investimento, e principalmente em inovação. A gente tem muitas lacunas ainda em inovação que a gente precisa preencher, plataformas tecnológicas que nós não temos acesso, serviços que nós dependemos de contratações externas para fazer, ou seja, de provedores, laboratórios, e a gente acaba entrando numa fila, num tempo, que é o que acaba, às vezes, matando um projeto, o tempo, não só os recursos financeiros, mas o tempo, ele acaba com ou leva o projeto, a inovação, mais fácil para o Vale da Morte, né? Então, preencher essas lacunas não vai ter outra forma a não ser investimento, né? Acho que o PAC que o governo apresentou aí esse ano vai cobrir parte disso, mas não pode ser um programa de um governo, né? Tem que ser uma política de governo, né? Então, daqui 4 anos a gente não pode estar rediscutindo isso, ou daqui 2 anos a gente tem que ter uma continuidade disso, porque são programas a longo prazo. China e Índia não começaram, Coreia também, né, não começou a investir isso depois de uma pandemia, e por 1 ou 2 anos, não, 10, 20 anos, a formação de capital humano, né, existe um trabalho de repatriação de cientistas brasileiros que foram, né, ter a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Então, são muitos desafios, mas eu vejo muitas oportunidades. A epidemia de dengue que a gente vive talvez vai estimular muito isso também. Então, essa é a percepção aqui como brasileiro e como representante do Brasil nesse conselho, que eu vejo que é o que é necessário para a gente chegar nesse mesmo patamar que essas empresas e esses países estão hoje. Obrigado. Obrigado, Tiago. Thanks, Tiago. Now, Miss Rachel. Agora eu vou passar a Raquel, a palavra. Raquel, como disse anteriormente, a Coreia do Sul não é mais um país em desenvolvimento, é um país de alta renda, é uma economia desenvolvida, mas você ainda faz parte do nosso comitê. A minha pergunta para você é a seguinte: na nossa rede, na sua perspectiva, como que os produtores regionais da Coreia do Sul responderam no sentido de garantir a segurança da vacina contra a pandemia? E quais são as lições aprendidas? Muito obrigado pelo convite de participar deste evento. Para nós é um encontro muito importante. No caso da Coreia do Sul, nós desenvolvemos as nossas vacinas, licenciamos essas vacinas. A Coreia teve um certo atraso ao chegar ao mercado. Em 2022, nós fizemos o licenciamento. A cooperação entre os produtores coreanos e as empresas multinacionais foi ativa e muito importante para a produção de vacinas também, e acesso equânime e equitativo ao longo da pandemia. Como a apresentação do Dr. Suri deixou claro, a cooperação entre os grandes agentes e atores, por exemplo, a Moderna e AstraZeneca e os imunobiológicos, a Coreia do Sul teve acesso às condições, através dessa cooperação com as multinacionais, nós tivemos as condições para chegar a um bom objetivo, atingir o nosso objetivo. Tivemos cooperação com multinacionais ao mesmo tempo que desenvolvíamos as nossas próprias vacinas. A Coreia, nós tivemos uma guerra entre as Coreias na década de 50 e houve um desenvolvimento econômico depois da guerra, e nós nos transformamos num país da OCDE, e nós tivemos realmente um desenvolvimento econômico muito acelerado. O mesmo pode ser aplicado ao desenvolvimento de farmacêuticos no nosso país, que vieram para a par
com o desenvolvimento econômico de uma forma geral. Nós aumentamos as capacitações e garantimos padrões de qualidade. Nós temos realmente um sistema regulatório muito estrito, muito severo, muito rigoroso na Coreia do Sul. Nós tivemos uma das primeiras indústrias licenciadas e reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Nós disponibilizamos as vacinas para fontes internas e externas, partes interessadas na Coreia do Sul e fora do país também. Isso permitiu que nós agíssemos com agilidade na pandemia. E, nesse sentido, eu acho que o fortalecimento da produção, da capacitação de produção regional e, dada a demanda emergente, como o título diz, é fundamental no desenvolvimento de vacinas e a transferência de tecnologia. E nós, desenvolvedores, por exemplo, dos setores público e privado, devem trabalhar conjuntamente para que nós, particularmente, possamos ter financiamento sustentável, a fim de que os países em desenvolvimento possam criar uma rede de ferramentas que seja bem-sucedida. Muito obrigado. Muito obrigado, Raquel. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Sunil Garola. Você ainda está aí, doutor? Sim, eu estou aqui. Vocês conseguem me ouvir? Não conseguimos te ouvir, não. Alô? Vocês conseguem me ouvir? Ah, sim, agora sim. Doutor Sunil, havia institutos que foram parceiros com a iniciativa de produção para as demandas do Sul Global. Gostaria de falar que você falasse das parcerias e dessas iniciativas. Obrigada pela sua pergunta e eu me sinto um pouco mal que meus colegas estão aí. Eu não pude participar do evento e o Rio é um lugar que eu adoraria visitar. Talvez no próximo evento e quando tivermos um outro evento eu estarei aí. E eu gostaria de conhecer o Rio, sim. E a sua pergunta diz respeito à questão das filosofias que foram consideradas. Se você pensar em uma linha que sempre foi seguida, que são os modelos de negócios diferentes, e isso, eles queriam que o produto fosse acessível para aqueles que realmente precisavam do produto. E vocês sabem que o momento que você tem sempre uma questão da escala, e claro, as doses das vacinas foram disponibilizadas para o máximo número de pessoas possível. E se você ver a Convenção das Vacinas, eu realmente agradeço ao senhor Suri por fazer uma apresentação tão boa. E falando também desse reforço como membro do conselho, a gente é muito surpreendente que às vezes acontece e que a gente tem alguma porcentagem de todas as relações do financiamento, que realmente é um desafio e também alarmante. E nós podemos fornecer mais de 60% das doses das vacinas. Então, eu agradeço o senhor Suri, o nosso CEO, nosso presidente, que tem essa tarefa desse fornecimento das vacinas, e foi um trabalho muito bom que ele está fazendo. E realmente a gente pode fornecer o material e a gente tem o potencial de fornecer. Então, por que não deveria ter esses outros benefícios que os outros estão recebendo? Então, se você ver as contribuições, eu diria que você pode pegar qualquer produto que está lá. Isso sempre é feito com a disponibilidade máxima do produto, e eles alcançaram de um lugar para o outro, na África ou na Europa, mas forneceram todos os produtos e a capacidade de fornecimento. E os desafios que vocês chamam os riscos que estão envolvidos, e o senhor Dr. Rosuri também já falou disso,
E ele tomou esse risco, ele assumiu esse risco, e ter esse produto no momento da aprovação, e você consegue o que se chama da questão regulatória, não é por causa do recurso financeiro, mas por causa da pandemia, da humanidade e do impacto da humanidade. Temos muita sorte de estar trabalhando com esse conselho conosco. Então, nós temos duas filosofias aí que estão operando. E também a China sempre fez o produto e sempre trabalhou também com qualificação dos profissionais. Então, o fornecimento do produto. E o melhor exemplo disso é a vacina que atendeu aos países subsaarianos. Então, o desafio maior foi fornecer as vacinas. Então, você pode imaginar que é um produto que salva vidas. Então, foi realmente um chamado para salvar a humanidade. Então, a Cinnamon entregou o produto, e vocês podem imaginar que isso é completamente correlato, mas as bactérias tiveram uma forma de viver uma vida, tem um ciclo de vida, e você tem as vacinas, e a gente pensou que a gente vai usar uma pentavalente, uma vacina pentavalente, que todos os produtos precisam ser parte e fazer com um bem-estar da humanidade e da saúde. E colocar esse produto no mercado é muito importante. Então, uma coisa que pode ser vista, com certeza, é que é preciso haver uma parceria que está acontecendo já. E para muitos, eu diria que houve um caminho para chegar nisso, teve uma fundação, teve muitos profissionais envolvidos. Então, a menos que a gente acredite nessas parcerias, esse compartilhamento científico, nós temos que acreditar em nós mesmos. Isso não poderia ser feito, mas isso está sendo feito pelos membros do Conselho, e eu tenho certeza que os novos produtos que estão surgindo, eles terão um importante papel, e eu diria que na parceria que está acontecendo com os países africanos e com o Sul Global, eu diria que nós temos uma parceria já com muitas instituições, produtores de vacinas, como o Dr. Suri falou, com o Senegal. E então, são parcerias importantes que estão acontecendo, e eu agradeço muito o que foi falado com os reguladores, agências reguladoras africanas. E eu diria que teve uma produção de produto com as regulações, com as regulamentações, junto com o FDA, e também a aprovação pelo outro lado. Mas em 2021, o caso da Malásia, como que você pensa a soberania de um país em termos de regulação, que você tem, a gente tinha a aprovação da HANA, então você pode imaginar a avaliação e a necessidade que eles tinham. Então, isso é um sinal muito bom em termos quando falamos do quadro regulatório que está melhorando, mas definitivamente temos um benefício e uma vantagem com todos os produtores que estão no mercado. Então, essas são as coisas que estão acontecendo. Estamos muito felizes com os resultados, e eu sei que agora eu já disse que a gente sempre quer que o governo escolha você, as instituições escolham você, porque você quer alcançar o nível máximo e conseguir as instituições que querem o produto, mesmo com o Tupic que querem, que é muito forte. A vacina foi aprovada pela instituição. Então, a Malásia foi uma história, mas eu penso em outros países que, é claro, a vacina está disponível como um produto, mas o que está acontecendo é a questão da acessibilidade, a disponibilidade do produto,
E nós temos que pensar, com certeza, qual é a população que precisa ser imunizada e onde vai ter lacunas. E quando eu digo que a gente pode ter 1 milhão de doses e todo mundo nos países da África e fora os países que precisam, eles podem planejar esses investimentos e de forma que a tecnologia fique protegida. Então, foi uma contribuição muito grande. Eu diria definitivamente que isso sempre foi apoiando a produção local que acontece no continente africano. E agora está público isso, nós temos uma boa correlação e uma coordenação com um dos países, os produtores de Gana, e também isso já está em andamento, mas se você ver, o que está em andamento é com uma filosofia muito diferente, e o que já foi estabelecido, eles querem fazer 5 milhões de dólares do produto GNC, e hoje você tem um acordo, um contrato com eles, mas nós estudamos uma colaboração que foi inovadora, então nós estamos envolvidos com eles e também com instalações israelenses e também com outras instalações, e é um projeto de longo prazo. Em termos dessa tecnologia, que é apenas para a produção do soro, não é. Nós queremos compartilhar e trabalhar para a humanidade, e isso está sendo feito. E eu diria que esses são os dois direcionadores que a gente tem, que estão avançados em termos das instalações. Groundbreaking things. That way we are sharing. Dessa forma, nós estamos compartilhando o nosso conhecimento, nossa tecnologia, e nós adoraríamos ter todos os produtos, aqueles que precisam um produto, que recebam esse produto. Então, eu não diria que é somente os produtos africanos, os países africanos, mas também eu vou aguardar as próximas perguntas para ver quais são as reflexões, e eu agradeço a todos. Muito obrigado, Dr. Sunil. A capacidade do seu instituto é realmente muito impressionante. Deixa eu agora passar a palavra para os meus outros colegas aqui. Eu vou começar conversando com o Dr. Venkatraman, que é do Bharat Biotech Institute, e Dr. Venkat. E como que os países podem colaborar nos programas de produção das vacinas para beneficiar o sul global inteiro na produção de vacinas? Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Obrigado, senhores. E uma pergunta interessante, deixa eu responder isso em duas partes. Estamos falando de inequidade e equidade. Eu acho que é importante entender esse termo inequidade. Se havia, de fato, uma inequidade ou havia uma desigualdade, na verdade. Inequidade, estamos falando sobre oportunidades iguais. E, em termos de desigualdade, estamos falando de uma falta de gentileza. Se você olhar para os dados da Unicef sobre as vacinas de 2000 a 2019, os dados apontam que aumentaram muito, e principalmente com as produções, e então há um aumento de vacinas, de produção de vacinas, e também houve um fornecimento para esses países, e os dados mostram isso. E durante a pandemia nós tivemos um período mais atribulado, e agora há um aumento de produção de vacinas, e agora a gente está alcançando o período pré-pandêmico. Então, o que a gente fez durante a pandemia? Nesse período, muitos dos países produziram a vacina, e vocês viram slides aqui que foram apresentados pelo Dr. Christopher.
África não tinha nenhum dado ali. Então, não é inequidade, mas desigualdade. Então, você tem uma questão da produção local, que não é para outras vacinas também, para se preparar para as futuras pandemias. Então, por esse motivo, acho que devemos ser sustentáveis, e aí que a questão da colaboração vem e faz parte da discussão. Então, a produção local, ela se tornou um ciclo completo. Então, alguns anos atrás, e eu tenho certeza que na América do Sul isso aconteceu também, na Ásia e na África também aconteceu, institutos não lucrativos estavam produzindo as vacinas. E por um período de tempo, muitos deles desapareceram e não poderiam sustentar a produção, principalmente porque aumentou o GPM e o PMS, e principalmente por causa do investimento do ciclo de produtos, que não era possível de ser feito por esses institutos. Então, nós falamos sobre de 40 a 50 mil novos projetos de produções locais, com muitos países da África também. É muito importante ter essas produções locais em termos de aumento das capacidades e para as futuras pandemias. E aí sim você atingir a sustentabilidade. Então, se isso acontecer, que tipo de colaboração precisa acontecer? Na minha experiência, eu tenho viajado para muitos países, e muitos países, governos falam que reclamam das exigências. Só para dar um exemplo simples, eu estou falando de países de baixa renda, você tem questão de hepatite B, e falamos sobre as agências reguladoras. Você tem que ter uma instalação aqui para produzir esses produtos. Eu não acho que isso é importante. Isso não é uma questão sustentável. O importante é trazer as vacinas onde preciso. Eu digo porque tem uma questão aqui, uma controvérsia aqui, porque essas vacinas mais antigas, que estão sendo produzidas por entidades locais, já são licenciadas e já são produzidas localmente. O preço deve subir, geralmente sobem por causa dos volumes, e as capacidades estão aumentando, e também por causa de questões o aumento de custos. Mas se você olhar para as vacinas novas, você vê os projetos das novas vacinas, a produção, o produto acaba em 10 a 12 anos, e essas instalações não podem se manter por tanto tempo. Então, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio aqui. Eu não tenho muita certeza aqui, mas eu gostaria de tocar nesse assunto, mas nós temos soluções, e estamos procurando outras soluções. E o mundo ocidental, ou o norte global, você vê que tem muita tecnologia em termos de epidemias, e o que eles veem em termos de solução, e eles não têm a necessidade, mas você sempre vê que a solução é o que gera a produção. O problema é que gera a solução. E isso você pode pensar no capital que está disponível ao redor do mundo. A questão é que nós estamos nos acostumando com essa desigualdade e inequidade. E tem uma estrutura que está disponível, e nós temos os capitais de investimentos que estão cumprindo com as exigências. E nós temos que romper com isso. E esse trabalho está começando a confiando em si próprio, e nós temos de ter tecnologia e gerar dados, e que não vai nos ajudar para esses produtores que têm as novas vacinas e que estão querendo fornecer os dados epidemiológicos para novas regiões, porque eles têm produtores que aumentaram muitas vacinas convencionais. Como eu disse, criando um novo cenário. Eu falo da nossa própria instituição que nós somos inovadores, e eu deveria compartilhar aqui com vocês que os primeiros inovadores em relação de tecnologia que vêm dos países em desenvolvimento da vacina, e introduziu pela primeira vez, e na
farmacêutica indiana comparada com a farmacópia do Reino Unido. Então, a primeira vez isso veio, e quando foi introduzido, essas vacinas não foram priorizadas. E nós temos que olhar e falar com os países e olhar e ouvi-los. E se tem uma situação endêmica de febre tifoide, por exemplo, então isso é uma vacina opcional, mas a gente não investiu nisso. Então, estou compartilhando isso porque em duas questões. Uma é inovação e a outra é, se tivermos uns dados epidemiológicos conosco, a gente poderia produzir as vacinas. Nos levou 5 anos para fornecer uma quantidade adequada das vacinas. Então, isso é importante, seja crítico, que os produtores locais sejam apoiados para aumentar as suas capacidades. Nós temos também que olhar o equilíbrio da sustentabilidade e o preço acessível. E isso é um outro capítulo que também pode gerar outra discussão. Mas em termos de produtos, e que é muito importante, os outros palestrantes falaram que, e o Suri estava falando disso em sua apresentação, a cobertura para a Covid, teve uma colaboração muito interessante, os inovadores com os produtores. Eu acho que esse modelo pode fornecer soluções para o futuro em termos de colaboração. E falando de colaboração, eu acho que isso não é novo para nós. Eu devo compartilhar com vocês que houve uma produção na Índia de vacina para pólio. Tem 4 ou 5 produtores desde então, e tem 1 bilhão de operações com um coorte na Índia, que é a população de muitos países. Então, e houve uma colaboração de vacina que veio de outro país, que foi a Indonésia. E eu estou falando hoje que houve uma outra colaboração acontecendo na América do Sul para a vacina da gripe. E algumas empresas da Rússia estavam fornecendo para países na América do Sul para a vacina da gripe. E foi uma questão bem discutível, eu acho que teve muito debate em relação a isso, sobre a acessibilidade do produto, mas eu posso dizer que esse país está fornecendo para outros 11 países dessa região. E eu acho que é um sucesso na colaboração. Então, é importante colaborar e ter essa colaboração acontecendo e também observar os parâmetros. Muito obrigado, doutor. Excelente, muito obrigado. Dr. Andrew pergunta sobre cooperação. Como associação de indústria de fabricantes de vacinas de países em desenvolvimento, qual o papel que essa associação pode fazer ao forjar cooperação entre companhias que são membros para trabalhar coletivamente em preparação para a próxima pandemia? Muito obrigado, professor Ruma, e também obrigado pelo Comitê Executivo organizador desse evento para me dar a oportunidade de participar nesse encontro. Como a nossa Associação de Produtores de Vacinas dos Países em Desenvolvimento, nós estabelecemos uma plataforma para que os países possam trabalhar conjuntamente como companhias. Temos 45 companhias participando e 11 companhias da China, ou seja, nós estamos trabalhando juntos nessa rede, 45 companhias, 11 são chinesas. E não é apenas com relação à produção, mas é assegurar justamente acesso ao mercado, trabalhando com produtos já finalizados. E durante a Covid, eu acho que todos vivenciaram, especialmente as companhias chinesas. Vivenciamos de 3 anos de lockdown e as cadeias de fornecimento globais foram interrompidas, foram paralisadas. E durante a Covid, eu viajei para vários países e ouvi de todos eles que havia realmente uma preocupação muito grande com relação à produção local de vacinas.
Isso se tornou uma tendência, a produção local de vacinas. E agora existem companhias que são membros, perdão, dessa associação, companhias membros que estão abraçando novos projetos de vacinas. Nós temos companhias parceiras na Indonésia e em outros países para estabelecer capacidades de produção locais. É importante que nós, mais uma vez, continuemos a trabalhar juntos e para que nosso trabalho possa ser alavancado e cresça cada vez mais. É o fator número 1. E também nós estabelecemos cooperação, oferecendo oportunidades para que as companhias que são membros da nossa associação, para que haja realmente oportunidade de transferência de tecnologia através de seminários e workshops. Nós em Singapura, por exemplo, e também um instituto de vacinação da Coreia do Sul, institutos em vários países, e trata-se de um esforço que abraça realmente vários países e companhias, para que haja acúmulo de conhecimento e compartilhamento dessas informações para que possam trabalhar conjuntamente de forma mais eficiente no futuro. A nossa rede tem se beneficiado tremendamente das companhias parceiras que são membros da nossa associação e em prol do benefício da comunidade global, do Sul global, porque a China pertence ao Norte global, mas nós estamos trabalhando com as companhias do Sul global de forma muito ativa. Muito obrigado, Dr. Andrew. Agora uma pergunta para Fernando Lobos. Fernando, nós temos aqui um programa de transferência de tecnologia estabelecido pela OMS. Quais são as fortalezas que essa iniciativa possui para apoiar justamente a produção regional e o fornecimento de produtos no Sul global? Muito obrigado, Maurício, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu sou da Argentina. É com muita felicidade que estou aqui. Para aqueles que não são familiarizados com o programa, esse programa foi estabelecido pela OMS, pela EPP, depois do sucesso da vacina da Covid, do mRNA, para desenvolver justamente a tecnologia e para compartilhar essa tecnologia com 15 companhias ao redor do mundo. Essa tecnologia foi desenvolvida por uma companhia na África do Sul e de lá foi compartilhada com todos os outros 14 membros da associação. É um programa realmente único, com o apoio técnico da EPP e da OMS, no desenvolvimento dessa tecnologia, não apenas para a Covid, mas também para muitas outras doenças. A plataforma foi estabelecida, muitos de nós mencionamos isso hoje, a cooperação é fundamental, as inovações e a cooperação são fatores cruciais. É um excelente exemplo, porque nós temos 15 companhias, todas compartilham o mesmo desenvolvimento, experiências de desenvolvimento, estão trabalhando conjuntamente e nós estamos trabalhando uns com os outros, não apenas os acertos, mas os erros também, e compartilhamos tudo. Existem grandes desafios a serem superados, questões de propriedade intelectual e questões tecnológicas também, mas, ao mesmo tempo, estamos colocando na plataforma novas tecnologias e novas coisas que estamos descobrindo. Eu acho que é claro que levará muito tempo para que nós tenhamos produtos a partir dessa plataforma. Nós compartilhamos riscos, mitigando esses riscos, reduzindo-os, estamos nos movendo rapidamente e compartilhando informações e teremos produtos que poderão ser compartilhados entre as diferentes regiões do mundo. A outra questão que eu gostaria de mencionar, a palavra é cooperação. Como a cooperação acontece? Temos que realmente ter uma abordagem inteligente para a cooperação. O que está sendo trazido para esse esforço conjunto? O que as pessoas esperam de nós a fim que essa cooperação
produza frutos tangíveis. Muitas dessas companhias estão em diferentes regiões do mundo, estamos na América Latina, outras estão na Ásia ou na África, etc. Então, o ambiente, a situação e a cultura são fatores muito importantes porque são diferentes, variam muito de uma região a outra e temos que saber o que nós podemos obter com essa multiplicidade de experiências e culturas. E aqui nós temos a Fiocruz, a Biomanguinhos e companhias também que estão liderando esse projeto para as Américas e no futuro possivelmente com a possibilidade de compartilhar também esse conhecimento com as outras companhias da região. Então, finalmente, eu acho que trata-se de um programa excelente, nós precisamos demonstrar ainda muito a esse respeito, mas é uma das oportunidades mais importantes, iniciativas únicas, que nós temos 15 companhias compartilhando a sua tecnologia e desenvolvendo tecnologia logo do início da primeira etapa. E é bom que tenhamos feito isso nesse momento da nossa história. Fazemos parte desse programa. Muito obrigado pela sua colocação. Senhor Suri, o senhor fez uma apresentação muito interessante, muito instrutiva. Eu tenho uma pergunta para o senhor. E se o senhor puder, por exemplo, respondê-la rapidamente, como CEO da CVMN, qual é a sua visão com relação à produção de vacinas, à produção regional de vacinas, e que oportunidades que o senhor vislumbra no futuro? Muito obrigado, Maurício, por essa pergunta. Eu tenho muita... Eu acho que já quase hora do almoço, o relógio o alarme vai soar daqui a pouco. Eu não vou me alongar na minha resposta para que eu não seja um obstáculo entre vocês e o almoço. Da perspectiva do DCM, quando estamos analisando todo o cenário dos produtores de vacinas, existem três princípios importantes que devemos lembrar. Um colega nosso estava falando da sustentabilidade. A primeira coisa que eu acho que todos têm que analisar é a sustentabilidade da produção de vacinas, não é a prolificação da manufatura, da produção que é exigida. Isso não é entendido corretamente por muitos países e muitas agências. Nós deveríamos ter um número maior de produtores de vacinas para assegurar acesso equitativo. Não, isso é errado. O que realmente nós temos que ter é que nós deveríamos ter produção sustentável, ainda que falemos da América Latina, da África, onde as desigualdades de vacinação foram relatadas durante a pandemia de Covid. O que é importante aqui é um mapeamento holístico de todo o continente, o que está sendo produzido, onde está sendo produzido e quanto... qual é o financiamento dessa produção para que nós possamos ter um negócio sustentável ao longo do tempo? O segundo fator que é muito importante e que não esteve presente nos primeiros 2 anos é que nós temos que ter realmente ter uma paridade entre as matérias-primas e a produção. Nós construímos capacidade para os produtos de medicamentos. Primeira vez que eu falei na África acerca desse tema, nós temos a capacidade para 5 bilhões de doses de vacinas. E eu disse, se você tem 5 bilhões, por que você está pedindo mais? É suficiente, mas esses 5 bilhões é traduzido em produtos de drogas, não a substância da droga, do medicamento. Ou seja, se houver uma pandemia, o que vai acontecer? Você volta a estaca zero. Isso é o que é importante. E nós precisamos realmente de informações e dados das pessoas que estão trabalhando no CDC, na África, em todas as regiões, estão estabelecendo um plano para construir justamente capacidade igualitária para substâncias de medicamentos, e progresso já foi feito, pelo menos no último ano, 1 ano e meio. Isso é o segundo dado. E o terceiro aspecto é em termos estamos falando com relação à cooperação Sul-Sul, ou seja, trata-se de uma questão de compatibilidade cultural. Isso é muito importante. Temos que entender que nós não somos, vocês não são americanos, não são europeus, não serão capazes de
de viver como eles ou de reagir aos problemas como eles. Nós temos que entender quais são as suas limitações e problemas e desafios. É inundação, é fornecimento de energia, ou seja, temos que falar a mesma língua, temos que entender as mesmas questões que as outras pessoas estão enfrentando e começar então a trabalhar conjuntamente como uma família que trabalha junta para entregar realmente o que é importante, o que é necessário. Muito obrigado, senhor Suri, muito obrigado pela sua colocação. É muito importante o que o senhor disse. Eu acho que nós não teríamos tempo para nenhuma outra pergunta ou nenhuma pergunta da plateia. Nós precisaremos realmente encerrar o nosso painel neste momento. Gostaria de agradecer a todos vocês, todos os nossos convidados. Gostaria de um aplauso caloroso a todos eles. Por favor, um grande aplauso para todos os convidados. Muito obrigado por ajudar-nos a fazer o nosso simpósio uma oportunidade ainda mais forte e ainda melhor. Então, amanhã teremos a reunião do Comitê Executivo e continuaremos a debater as nossas questões primordiais e estratégias para que a nossa rede se fortaleça cada vez mais. Muito obrigado a todos. E agora teremos uma pausa para o almoço. Muito obrigado, senhor Maurício. All the presentation, thank you. Gente, só um minutinho, mais um minutinho, tá? Uma informação bem importante, assim, que a gente gostaria que vocês atendessem, eu tenho certeza que vão atender. Vocês sabem da situação, né? Todos estão sabendo da situação no Rio Grande do Sul. E a gente está pedindo, o BIM Manguinho está pedindo amanhã, hoje, óbvio que não dá mais tempo, para que vocês tragam água ou alimento de cesta básica ou material de higiene e limpeza e, principalmente, ração para pets. Tá bom? A gente vai estar fazendo esse recolhimento. Peço que vocês deixem, por favor, aqui na tenda Easy. É logo essa tenda branca aqui ao lado, tá bom? E a gente vai fazer agora uma pausa para o almoço e eu peço a colaboração de vocês, que a gente volte em 1 hora. Até já.